Pois falo 18 de setembro, uma segunda postagem no dia de hoje. Pense em vocês. Vocês estão no supermercado, cada um com seu celular no bolso, na bolsa, cada filho com um celular, e de repente aquela maquininha explode. E aí, nas mesas, imagine-se numa praça de alimentação de um shopping center, mesas em sequência, explosões, explosões e explosões. Mas vivem num país em guerra, sim, mas as regras, acreditem, existem até para as guerras. Os ataques indiscriminados, aqueles que não discernem as forças militares do inimigo, têm nome: crime de guerra. Pois o que aconteceu ontem e hoje, na guerra Israel-Gaza, agora Líbano, Israel, Hamas, Hezbollah, Tuts, etc., é mais um crime de guerra. Crianças morreram. Ontem foram os pagers. Para quem não conheceu os pagers, era uma batatinha, troço aí de medindo 8 centímetros por 3, coisa assim, que normalmente os médicos usavam para receberem chamadas, eram chamadas de texto. E era engraçado porque tu olhava assim para um cara com um pager no cinto, tu já matava a charada, é um médico. Hoje foram walk-talks, aqueles radinhos. Eu dei walk-talks de presente para meus filhos brincavam de walk-talk. São rádios de conversas ponta a ponta. Ambos operam por frequências de rádio. Tem gente que está tentando entender o que aconteceu. Dizem que tratam-se de lotes de produtos onde haviam sido colocados até 50 gramas de explosivos e por um determinado comando, uma onda de rádio, ativaria um algoritmo que produziria a detonação do explosivo. E assim aconteceu. Quem tivesse adquirido equipamentos daqueles lotes está ferrado. Qual é a sua culpa na guerra? Ter adquirido os tais de equipamentos. Imaginem este tipo de postura sendo exercido contra qualquer pessoa, em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Poderia eu estar aqui conversando com vocês, gravando este vídeo, e de repente o meu celular explode. Tá certo que eles já podem saber o que eu estou fazendo, onde eu estou, o que eu compro, qual é o meu perfil, isso eles sabem tudo, eles dominam tudo. Então eu já naturalizei esta condição e, bom, como eu quero viver integrado nesta sociedade moderna do século XXI, para mim está bem. Toda vez que o aplicativo diz permitir, eu vou teclando permitir. Porque se eu não permitir, eu estou fora do mundo. Houve um caso há 6 anos atrás que, por um celular, direcionaram um míssil para uma mesquita e eliminaram um dos líderes da comunidade islâmica. E assim tantos outros. Dizem que aquele cara, o líder dos Wagner na Rússia também, que teve uma explosão num avião, que o tal de míssil teria sido guiado pelo sinal do celular. E aí, no Oriente Médio, para os caras fugirem desta condição, partiram para o uso de pagers. Mas a questão que fica é que, às vezes, a gente pensa que essas guerras não estão longe da gente, né? Não, elas não estão. Amanhã ou depois, isso que a gente vê nos filmes de ficção, isso começa a acontecer. Esse é um desses casos. Os famosos ataques cibernéticos são letais, no mais das vezes, quando se está em ambientes de guerra. Letais, matam. E matam indiscriminadamente. Aquele negócio dos filmes antigos de CIA versus KGB, coisas do passado.
A Rússia ainda usa isso, envenena os adversários do Putin. Isso deixa rastro. Agora vejam bem, pensem na cena. Não precisa estar no Líbano. Tipo, te imagina em Paris e o teu celular explode. Qual é a segurança que nós vamos ter? Crianças morreram, mas falar que na guerra Israel-Gaza as crianças morrerem é lugar comum, já se transformou no lugar comum, milhares de crianças morreram. Agora no Líbano, uma menina parece de, 11 anos, morreu, porque estava perto de um pager que explodiu. A imagem que a televisão passa, o cara comprando frutas com um pager dentro da sacola, de repente explode a sacola do cara. Pensem, se coloquem no lugar do outro. Onde nós vamos parar? Com o processo eleitoral brasileiro, as guerras saíram das manchetes. A Rússia mobilizou agora, no começo dessa semana, a maior frota naval dos últimos 40 anos. Começam a usar os tais de mísseis ultrassônicos, transônicos, pansônicos, que sei eu, merda é essa, que matam até não poder mais. E esse negócio dos walk-talks, imaginem, 2 crianças brincando como eu dei walk-talks para os meus filhos, falando ponta a ponta, e de repente aquela bosta explode. Pensem nisso. Isso está acontecendo do outro lado do mundo, sim. Mas quem diz que isso não pode acontecer para o lado de cá? Quem disse que não? Creiam. Atentados terroristas não existem só para os lados de lá. O Brasil aqui prendeu gente que era vinculada ao Hezbollah, sendo preparada para atos terroristas. A Argentina foi vítima de 2 atos terroristas gigantescos contra o povo judeu. Há 20 anos atrás. Ou seja, as mazelas da guerra não são simples mazelas. Quando nós falamos sobre mazelas da guerra, nós estamos falando sobre o futuro da humanidade. Informação, cara pálida. Nós somos a humanidade. Outra pergunta, quantos de nós tem gente vivendo por aquelas bandas? Amigos, conhecidos, filhos, netos. Quantos de nós temos? Então, isso que acontece lá não é como está acontecendo aqui na frente da minha casa, os meus cachorros enlouquecidos porque lá na frente está passando um gato. Que eles só latem, mas não mordem. Lá, antes de latir, eles mordem. Eles matam. Isto é grave. E nós precisamos tratar das coisas graves. Não dá para fazer de conta que estas coisas que acontecem nesse mundo, que é o nosso mundo, não diz respeito a gente. Tem coisas graves. E o futuro é tão próximo, que vai mais ou menos ali, como diria Excremêncio. Ele está ali onde termina o beiço. O futuro está muito próximo. E mais próximo que o futuro são os avisos que ele manda. Tá feio o negócio. Tá feio o negócio. Não dá para fazer de conta que isso não aconteceu. Pensemos, vamos ver qual vai ser a próxima. Porque se a humanidade usasse a sua criatividade para o bem, nós ia estar muito bem. Mas não. A criatividade é para o mal. Daqui a pouquinho, outra máquina de matar vai aparecer. E eu vou fazer outro post, que é o que me cabe. Até mais.